O Atlântico inglês do fim do século XVII e começo do XVIII não é um mapa bonito em papel amarelado. É um corredor de vento e sal onde a lei viaja devagar, sempre atrás das velas. É um mundo em que a distância entre um comerciante respeitável e um ladrão armado pode ser, literalmente, a distância entre duas assinaturas. Uma no livro de contas, outra numa comissão de corso. Papel e pólvora. Um carimbo e um canhão. Henry Jennings nasce por volta de 1680, numa Inglaterra que já aprendeu a contar o tempo, não só por colheitas e coroações, mas por guerras. Guerras que parecem intermináveis. Guerras que mudam de nome conforme muda o inimigo, mas que têm sempre o mesmo efeito prático. Navios saem dos estaleiros, homens são sugados dos portos, e o mar vira uma extensão do campo de batalha. Para muita gente, o oceano é uma estrada. Para outros, é um tribunal sem juiz. E para alguns, é uma empresa... O corso é isso, uma empresa com verniz de legalidade. A coroa não precisa manter uma frota gigantesca em todos os cantos do mundo se puder terceirizar a violência. Em vez de pagar soldo regular, ela autoriza particulares a atacar o inimigo. A autorização vem num documento, uma carta de marca, uma comissão, que transforma um ato que seria pirataria em serviço ao rei. O papel muda tudo. O mesmo disparo, a mesma abordagem, o mesmo porão revirado, o mesmo prisioneiro amarrado, mas com papel vira prêmio. Sem papel vira roubo. E esse papel não é poesia, é burocracia. Tem nomes, datas, limites. Diz contra quem se pode agir, em que circunstâncias, sob qual bandeira, e sobretudo diz que o saque não é simplesmente saque, é mercadoria capturada legalmente que deve ser levada até um porto amigo, julgada, por um tribunal do almirantado, avaliada, taxada, repartida. A pólvora abre o caminho, o papel tenta organizar o resultado. Só que o mar não respeita a ordem dos parágrafos. Jennings cresce num mundo em que o Caribe já é uma máquina de açúcar e sangue. Barbados, Jamaica, as ilhas menores. Plantações que exigem capital, navios, crédito e uma massa de trabalho escravizado arrancada da África. O comércio atlântico é um triângulo de lucros e cadáveres. E, no meio disso, a guerra europeia derrama sua lógica sobre as rotas. Se a Espanha e a França são inimigas, seus navios viram alvos. E se a Inglaterra precisa de recursos, ela incentiva que particulares capturem esses recursos no mar. O jovem Henry Jennings não aparece para nós como um personagem romântico de chapéu largo e frase de efeito. Ele surge como um homem de redes, um homem que entende que no império ninguém sobe sozinho. Há patronos, governadores, mercadores, oficiais. Há favores, há cartas, há recomendações. Há o tipo de reputação que se constrói não apenas com coragem, mas com confiabilidade, a capacidade de entregar resultados e dividir o bolo com quem precisa ser alimentado. Porque o corso, para funcionar, exige investimento. Um navio armado custa caro: canhões, pólvora, munição, velas, cordame, barris de água, biscoito duro, carne salgada, ferramentas para reparar o casco, remédios para febres e feridas. E exige homens. Homens que aceitam o risco de morrer longe de casa em troca de uma promessa. Se capturarem um prêmio valioso, a parte deles pode ser maior do que anos de salário em terra. É uma loteria violenta. E como toda loteria, precisa de alguém que venda o bilhete e organize a fila. Jennings aprende cedo que a autoridade é moeda. Não apenas a autoridade formal, a patente, o título, mas a autoridade prática. A capacidade de manter uma tripulação unida, de impor disciplina sem provocar motim, de negociar com comerciantes sem ser enganado, de entrar num porto e não ser preso, de sair dele com suprimentos e informação. No Caribe, informação vale tanto quanto pólvora. Saber que um comboio saiu de Havana, saber que um navio francês está avariado, saber que um governador fecha os olhos por uma porcentagem, saber que um tribunal do almirantado é mais rígido ou mais flexível, saber quem deve ser subornado e quem deve ser evitado. E o Caribe é um tabuleiro em que as peças mudam de cor conforme a guerra muda de fase. A Guerra da Sucessão Espanhola, que explode no início do século XVIII, transforma o Atlântico num campo de caça. Para a Inglaterra, é uma oportunidade e uma necessidade. Enfraquecer a Espanha, atacar seu comércio, sugar prata e mercadorias, interromper o fluxo que alimenta o inimigo. Para os corsários, é um período de ouro, não o ouro literal, embora ele exista, mas o ouro do emprego. Há comissões, há alvos, há justificativa. Há portos que recebem os prêmios. Há uma narrativa oficial que chama isso de patriotismo.
Mas o patriotismo no convés tem cheiro de suor e rum. O cotidiano de um capitão corsário é menos glamuroso do que a lenda. É contabilidade e castigo. É decidir ração de água quando o vento some e o navio fica preso num mar de chumbo. É lidar com escorbuto, com febres, com feridas que infeccionam. É ouvir reclamações sobre a divisão do saque antes mesmo de haver saque. É manter o navio pronto para correr. Correr do inimigo mais forte, correr do furacão, correr da calmaria que pode matar mais do que uma batalha. E, ainda assim, é um mundo que atrai, porque em terra, para um homem sem fortuna, a vida é estreita. No mar, há a promessa de ascensão rápida. Um prêmio bem escolhido pode mudar tudo. Um navio carregado de açúcar, tabaco, couro, índigo. Um navio com prata. Um navio com mercadorias finas que, em Londres, viram dinheiro e status. E, no meio disso, a figura do capitão que sabe navegar não apenas pelas correntes, mas pelas regras. Jennings se encaixa nesse perfil. Não é apenas um homem de espada, é um homem de papel. Ele precisa ser, porque o corso depende de uma linha tênue. Se ele ultrapassa o permitido, se ataca um navio neutro, se saqueia um aliado, se não leva o prêmio ao tribunal, ele vira pirata aos olhos da lei. E a lei, quando decide agir, não age com delicadeza. A forca é simples, a corda não discute. Só que a lei imperial tem um problema crônico. Ela é forte no centro e fraca na periferia. Londres pode emitir decretos, mas quem os executa em Nassau, em Port Royal, em pequenas enseadas das Bahamas? Quem tem navios suficientes? Quem tem homens suficientes? Quem quer comprar essa briga quando o comércio local depende, muitas vezes, do mesmo saque que a lei condena? As Bahamas, nesse período, são um lugar de borda. Ilhas baixas, recifes traiçoeiros, canais estreitos. Um paraíso para quem conhece as águas e um inferno para quem chega sem piloto. Nassau, em New Providence, não é ainda o cenário de cartões postais. É um porto que pode ser abrigo e armadilha. Um lugar onde um navio pode se esconder, reparar, abastecer, vender mercadoria quente e desaparecer antes que qualquer autoridade séria apareça. E é aí que o mundo de Jennings começa a ganhar contornos. Porque o corso não é apenas combate, é logística. É ter um lugar para levar o que se toma. É ter compradores, é ter carpinteiros navais, é ter tavernas onde se recruta. É ter um governador que, se não ajuda, pelo menos não atrapalha. E, acima de tudo, é ter um sistema de crédito informal. Mercadores que adiantam suprimentos em troca de uma parte do futuro prêmio. O mar é risco, o crédito é a ponte. Durante a guerra, essa ponte parece sólida. Há uma estrutura, há inimigos claros, há tribunais que legitimam capturas, há uma economia de guerra que absorve homens armados. E Jennings, como tantos outros, navega nesse ambiente com a habilidade de quem entende que o império é uma máquina que precisa ser alimentada e que paga bem a quem traz comida. Mas toda máquina de guerra tem um botão de desligar. E quando ele é apertado, o silêncio é ensurdecedor. 1713, Tratado de Utrecht. A guerra termina. Em Londres, diplomatas assinam papéis que redesenham fronteiras e direitos comerciais. Em portos do Caribe, o efeito é imediato e brutal. De um dia para o outro, milhares de homens que viviam de capturar navios inimigos descobrem que o inimigo agora é, oficialmente, um parceiro de paz. A comissão de corso, que era um passaporte para a violência, vira um papel velho, papel e pólvora. O papel perde valor. A pólvora continua ali, empilhada no porão, e os homens continuam ali, acostumados a viver do risco. O fim da guerra não traz prosperidade automática. Traz desemprego armado. Navios privados que foram equipados para combate não se transformam facilmente em mercantes pacíficos. Tripulações que se acostumaram a dividir prêmios não aceitam voltar a salários miseráveis. E capitães que construíram reputação e redes durante a guerra não querem descer degraus. O mar ensinou um tipo de liberdade, ou pelo menos a ilusão dela, que é difícil de desaprender. É nesse intervalo, nesse pós-guerra, que a linha entre corsário e pirata começa a borrar de verdade. Não porque os homens mudaram de natureza, mas porque o contexto mudou de regra. O que antes era permitido agora é proibido. O que antes era celebrado agora é perseguido. Só que as necessidades continuam, dívidas continuam, ambições continuam. E o Caribe continua cheio de navios carregados. Jennings está no meio desse mundo em transição. Ele não é o único, claro. Há outros capitães, outros nomes que vão ecoar em Nassau. Benjamin Hornigold, por exemplo, que também começa com uma lógica de guerra e vai deslizando para a pirataria. Charles Vane, mais tarde, com sua recusa feroz a qualquer acomodação, mas Jennings tem um traço particular. Ele é um organizador,
Um homem que sabe montar uma operação, reunir gente, escolher alvo, planejar retirada. Ele entende que, sem uma estrutura mínima, a violência vira desperdício. E o Caribe pós-Utrecht é um lugar onde desperdício é comum. Navios são capturados e perdidos por falta de porto seguro. Saques são dissipados em rum e jogo. Tripulações se fragmentam. Governadores mudam de lado conforme o vento político. A própria ideia de legalidade vira uma mercadoria negociável. Um documento pode ser obtido, falsificado, interpretado. Um capitão pode alegar que ainda tem comissão válida, que não recebeu notícia do tratado, que o alvo era suspeito. O mar oferece desculpas e os tribunais às vezes aceitam, às vezes não. A vida de Jennings, nesse período, é uma oscilação constante entre assinatura e disparo, entre a tentativa de permanecer dentro de alguma moldura aceitável e a tentação, ou necessidade, de atravessar a linha quando a moldura deixa de pagar. Porque o que é respeitabilidade no Império? É ter propriedade, é ter relações, é ser reconhecido por autoridades, é poder andar num porto sem olhar por cima do ombro, é poder investir em terra, comprar uma casa, talvez uma plantação, entrar no circuito de gente séria. Mas para chegar lá, muitos passam por caminhos sujos. E o Império frequentemente finge não ver, desde que a sujeira não manche a mesa principal. Nassau, nesse cenário, começa a aparecer como uma solução prática, não como um sonho de liberdade, não como uma utopia de bandeiras negras e discursos, como um buraco na rede. Um lugar onde a autoridade britânica é fraca, onde a defesa é precária, onde a administração é instável, um lugar que por isso mesmo pode ser usado por homens que precisam de abrigo e de mercado. E Jennings, com seu faro para redes, percebe o valor disso. Um porto sem governo efetivo é, para um capitão armado, uma oportunidade. Não apenas para esconder-se, mas para construir uma base. Base significa poder. Significa que você não depende do humor de um governador em Jamaica ou Barbados. Significa que você pode reparar seu navio sem perguntas demais. Significa que você pode vender mercadoria capturada com menos risco. Significa que você pode atrair homens oferecendo algo que eles valorizam mais do que qualquer discurso: segurança relativa e chance de lucro. Só que segurança em Nassau é uma palavra frágil. A ilha é vulnerável. A qualquer momento, uma expedição pode chegar. Um governador mais enérgico pode ser nomeado. Um navio de guerra pode aparecer no horizonte. E ainda assim, por alguns anos, a fragilidade do lugar é justamente o que o torna útil. Porque ninguém investe seriamente em controlar o que parece pequeno demais para importar, até que importa. Jennings, antes de se tornar um nome associado ao surto pirata nas Bahamas, é um produto dessa economia de guerra que desaba. Ele é um homem que aprendeu a operar dentro do sistema, e quando o sistema fecha a torneira, procura outra fonte. E essa procura não é abstrata. Ela tem cheiro de madeira molhada, de pólvora guardada em barris, de papel dobrado no bolso de um casaco salpicado de sal. O Atlântico, nesse momento, é um espaço de contradições. A Inglaterra quer paz para lucrar com comércio regular, mas também quer manter pressão sobre rivais. Quer ordem, mas se beneficiou do caos quando lhe convinha. Quer que homens como Jennings desapareçam ou se tornem comerciantes pacíficos, mas foi ela que os treinou, armou e legitimou por anos. A coroa cria a ferramenta e depois se assusta com a lâmina solta. E há outro elemento: a Espanha. Mesmo em paz formal, o Império Espanhol continua sendo uma fonte de riqueza que atravessa o mar. Prata das Américas, mercadorias, frotas que seguem rotas conhecidas. A própria existência dessas rotas é um convite. E no Caribe, convites são aceitos por quem tem navio e coragem. Ou desespero. Jennings não é um homem isolado numa cabana à beira-mar. Ele está inserido num circuito colonial. Ele conhece portos. Conhece gente, sabe que, para qualquer operação, é preciso mais do que armas. É preciso compradores, informantes, proteção. E isso se constrói com tempo e com reputação. Reputação, no mundo marítimo, é uma moeda dura. Um capitão que não paga a parte da tripulação perde homens. Um capitão que não honra acordos perde aliados. Um capitão que atrai perseguição demais vira um risco. E risco no Caribe é contagioso. Por isso, a figura de Jennings começa a se desenhar como a de um administrador do ilegal. Um homem que entende que a violência precisa ser organizada para ser lucrativa, que a pólvora sozinha só faz barulho. O papel, contratos informais, promessas, divisões, acordos com mercadores, é o que transforma barulho em riqueza acumulada. E ainda assim, o papel é sempre instável. Porque o papel oficial, o da coroa, pode ser revogado, pode expirar, pode ser reinterpretado, pode ser ignorado por um novo governador. E o papel informal, o das promessas entre homens armados,
vale enquanto a tripulação acredita nele. Enquanto o capitão mantém a autoridade, enquanto o rum não dissolve a disciplina, enquanto a fome não empurra alguém para o motim. O pós-guerra é um laboratório de instabilidade. Muitos homens que foram corsários tentam se adaptar. Alguns viram comerciantes, outros entram em marinhas regulares, outros descem para o contrabando. E muitos, escorregam para a pirataria porque é o caminho mais curto entre a necessidade e o dinheiro. Não é uma escolha filosófica, é uma escolha de sobrevivência e ambição. Jennings, nesse ponto, está com um pé em cada mundo. Ele sabe como funciona a legalidade imperial. E isso o torna mais perigoso quando decide contorná-la. Ele sabe quais portos são mais tolerantes. Sabe como apresentar uma captura como legítima se precisar. Sabe como negociar perdões e favores. E sabe também que o tempo está mudando. Que a paciência de Londres com a desordem não é infinita. Que, mais cedo ou mais tarde, alguém vai ser enviado para limpar Nassau. Mas por enquanto a porta está entreaberta. E o Caribe é cheio de portas entreabertas. Há um detalhe que define esse período. A sensação de que o mundo está cheio de riqueza mal protegida. Navios mercantes continuam navegando com escoltas insuficientes. Portos coloniais têm defesas precárias. Governadores brigam entre si. A comunicação é lenta. Uma notícia pode levar semanas para atravessar o oceano. Um tratado assinado em 1713 pode ser desconhecido convenientemente por alguém em 1714, 1715, dependendo do interesse. O mar dá margem para a ambiguidade. E a ambiguidade é o habitat natural de homens como Jennings. Ele não é, ainda, o saqueador do grande desastre espanhol na Flórida. Isso virá. Mas o terreno está sendo preparado aqui. Nesse intervalo em que o Império tenta voltar à normalidade e descobre que normalidade é cara. Porque normalidade exige marinha, exige tribunais funcionando, exige governadores competentes, exige salários, exige disciplina, e o Império Britânico, espalhado por oceanos, nem sempre consegue pagar essa conta. Enquanto isso, Nassau vai se enchendo. Não de cidadãos exemplares, mas de marinheiros desmobilizados, de capitães com navios armados, de homens que conhecem recifes e canais, de gente que prefere um porto sem perguntas a um porto com juiz. A ilha vira um imã, e todo imã cria campo. Um campo que atrai mais metal? Jennings observa, calcula, se move. Ele entende que, para prosperar, precisa de um lugar onde a pólvora não seja imediatamente punida e onde o papel possa ser reescrito conforme a necessidade. Um lugar onde uma comissão antiga possa ser exibida como desculpa, onde um saque possa ser vendido como mercadoria adquirida, onde a linha entre guerra e crime seja uma névoa. E a névoa no Caribe não é apenas metáfora. Ela existe de manhã cedo, quando o sol ainda não queimou a umidade e as ilhas parecem flutuar. Ela existe quando um navio se aproxima de recifes e precisa de olhos experientes para não se despedaçar. Ela existe quando um capitão decide se aquele veleiro no horizonte é presa ou perigo. Ela existe quando um homem decide se confia no outro. Papel e pólvora. A cada decisão, um pouco de cada... O que se sabe é que Jennings, por volta desse período, já está inserido no circuito das Bahamas e do Caribe inglês. Ele não surge do nada em 1715 como um raio. Ele é fruto de anos de prática num mundo em que a violência foi normalizada e legalizada por conveniência. Ele aprendeu a linguagem dos governadores e a linguagem dos marinheiros. Aprendeu a falar com mercadores e com homens que só respeitam força. Aprendeu que, no Império, a moral costuma ser uma questão de recibo. E há uma ironia silenciosa nisso tudo. O mesmo Estado que distribui comissões de corso cria, sem querer, uma classe de especialistas em captura, intimidação e navegação agressiva. Homens que sabem operar em grupo, que sabem dividir saque, que sabem manter navios em condições de combate. Quando a guerra acaba, esses especialistas não desaparecem. Eles procuram emprego. E se o emprego legal não existe, eles inventam outro. Jennings está prestes a encontrar um emprego que não vem de Londres, nem de um governador com selo oficial, mas de um acidente colossal do destino e do mar. Um acidente que vai despejar riqueza na areia e transformar a costa da Flórida num cofre arrebentado. Mas antes disso, é preciso entender o homem no seu elemento. Não como um rebelde romântico, e sim como um operador de fronteira. Um homem que sabe que o império é feito de papel, mas que longe do centro, quem decide muitas vezes é a pólvora. E no Caribe de 1713 a 1715 a pólvora está sobrando. Os canhões não foram derretidos, as armas não foram enterradas, os navios não foram desarmados. Eles estão ali, prontos, com tripulações inquietas e capitães que não querem voltar a ser pequenos. Nassau oferece abrigo, o mar oferece alvos. E a paz, assinada em Utrecht, oferece uma coisa que ninguém diz em voz alta,
uma desculpa perfeita para quem quer fingir que ainda está em guerra, pelo menos o tempo suficiente para enriquecer, porque a paz para muitos não é um estado, é um intervalo. Um intervalo em que o papel muda, mas a pólvora continua falando a mesma língua. Em 1715, o mar resolve intervir como um deus antigo, desses que não negociam com diplomatas. A costa da Flórida, longa, baixa, cheia de bancos de areia e recifes que parecem dentes, vira palco de um desastre que não é só náutico. É financeiro, é político, é moral. A Espanha, mesmo em tempos de paz assinada, continua vivendo do pulso de prata que sobe das Américas para a Europa. A prata é o sangue do império. Sem ela, não se paga soldo, não se compra trigo, não se sustenta guerra nenhuma. E a Espanha, mesmo quando não está oficialmente em guerra, está sempre se preparando para a próxima. Por isso existem as frotas, por isso existe a disciplina do comboio, por isso existe Havana como garganta, por onde tudo passa, antes de atravessar o Atlântico. E por isso, quando uma frota espanhola carregada de tesouros se despedaça na Flórida, não é apenas um naufrágio. É como se um cofre fosse arrebentado em praça pública. O verão de 1715 no Caribe e no Atlântico Ocidental não é gentil. É a estação em que o céu pode ficar de um azul perfeito pela manhã e à tarde virar uma parede cinza que engole o horizonte. Furacões não chegam com trombetas. Chegam com uma mudança no ar, um silêncio estranho, um calor que parece colar na pele. E depois, o vento que não sopra, ele empurra, ele arranca, ele torce. Navios de madeira, por mais bem construídos, são caixas frágeis diante disso. A frota espanhola, a chamada Frota de Prata, com galeões e navios de carga, sai de Havana rumo à Espanha. Carrega prata em barras e moedas, ouro, joias, mercadorias e também o que não aparece nas listas, a esperança de credores, a ansiedade de ministros, a sobrevivência de famílias inteiras que dependem daquele fluxo, e então o furacão cai sobre eles. O resultado é uma linha de destroços ao longo da costa leste da Flórida, navios quebrados, mastros como ossos, porões abertos, barris boiando, corpos, e, misturado a tudo isso, o brilho frio do metal que não enferruja, prata que não se dissolve, prata que fica ali, pesada, afundando na areia, esperando mãos. Os espanhóis não são ingênuos. Eles montam rapidamente operações de salvamento, acampamentos na praia, guardas, canoas e pequenas embarcações indo e vindo, mergulhadores, muitas vezes indígenas ou africanos escravizados, descendo em águas turvas, prendendo cordas em baús, puxando com roldanas improvisadas. É um trabalho brutal, lento, perigoso. O mar não devolve o que toma com facilidade. E a costa da Flórida não é um porto, é um limite. Mosquitos, calor, febres, água salobra, comida estragando. Um acampamento de salvamento é quase um cerco contra a natureza. Mas há um problema maior do que a natureza. A notícia corre. Ela corre como correm as notícias no Atlântico. Em bocas de marinheiros, em tavernas, em cartas que viajam com mercadores, em rumores, que se tornam certeza quando alguém jura ter visto com os próprios olhos. Um navio chega a um porto e, antes mesmo de descarregar, já espalhou o que sabe. E o que se sabe é simples e explosivo. A prata na praia, a prata sendo resgatada. Há espanhóis vulneráveis, longe de fortalezas, longe de escoltas pesadas. Há um tesouro que, por um instante, não está protegido por canhões de Havana nem por burocratas de Sevilha. Está protegido por barracas e homens cansados. Para um capitão como Henry Jennings, isso não é uma história. É uma janela. E janela no mar é coisa rara. Porque o mar é feito de oportunidades que fecham rápido. Um comboio muda de rota. Um governador muda de humor. Um navio de guerra aparece. Um furacão varre tudo de novo. A prata pode ser resgatada e embarcada. Pode desaparecer para sempre. Pode ser enterrada. Pode ser levada para St. Augustine, para Havana, para onde a Espanha conseguir. O tempo aqui não é um relógio, é uma maré. Jennings, nesse momento, já é um homem treinado para reconhecer o valor do instante. Ele vem de uma cultura de corso, em que o alvo não é escolhido por bravura, mas por cálculo. Qual navio vale o risco? Qual costa oferece fuga? Qual porto aceita mercadoria? Qual tripulação aguenta a disciplina de uma operação? E, sobretudo, quem está disposto a financiar e a proteger depois? Porque atacar um acampamento espanhol na Flórida não é apenas um ato de violência. É uma declaração. É atravessar uma linha que, no papel, a paz deveria ter desenhado com tinta grossa. É dizer, o Tratado de Utrecht pode existir em Londres, mas aqui, na areia quente, quem manda é quem chega armado. Papel e pólvora. O papel diz paz. A pólvora diz oportunidade. Jennings não opera sozinho.
Ele se move num mundo de alianças temporárias, de capitães que se toleram enquanto o lucro é comum e se odeiam quando o lucro precisa ser dividido. E é aqui que Nassau entra como peça prática, um lugar para reunir homens, para preparar navios, para combinar sinais, para prometer partes. Nassau não é apenas abrigo, é sala de reunião sem paredes. É onde se encontra gente que não pode se reunir em portos mais vigiados. A preparação de uma expedição dessas tem uma materialidade que a lenda costuma apagar. Não é só zarpar, é carregar água em barris que vazam, é estocar biscoito duro que já vem com gorgulhos, é salgar carne até ela virar pedra, é garantir pólvora seca, e pólvora, em clima úmido, é um pesadelo. É revisar o cordame, porque uma manobra errada perto de recifes pode matar mais do que um tiro espanhol. É escolher homens que saibam remar, porque perto da costa, com vento ruim, o remo decide. É levar ferramentas para improvisar, machados, serras, pregos, alavancas, porque o tesouro, muitas vezes, não está em sacos fáceis, está em baús pesados, em caixas lacradas, em cargas que precisam ser arrancadas do caos, e há a disciplina. Um capitão pode ser temido, mas se não for respeitado, perde o controle no momento em que a prata aparece. Prata na praia é o tipo de visão que dissolve hierarquias. Um homem que passou anos comendo mal e dormindo em tábuas, ao ver moedas brilhando na areia, não pensa em estratégia, pensa em encher os bolsos e correr. E correr ali é morrer, porque os espanhóis têm armas, porque a costa é aberta, porque a retirada precisa ser organizada. Jennings precisa de homens que entendam que o saque só vira riqueza se virar carga, se virar navio, se virar porto, se virar venda. Ele precisa, em outras palavras, de uma operação, e ele sabe montar uma. Quando Jennings e seus homens chegam à costa da Flórida, não encontram um tesouro abandonado como em histórias infantis. Encontram trabalho, encontram resistência, encontram espanhóis que, apesar do desastre, ainda são um império. Tem oficiais, tem disciplina, tem a urgência de recuperar o que é deles. O acampamento de salvamento é um lugar de tensão constante. Homens armados vigiando o mar, esperando não só tempestades, mas velas no horizonte. E então, as velas aparecem. O ataque de Jennings às operações de salvamento espanholas em 1715 e 1716 entra para a história como um dos momentos que aceleram a transformação do Caribe pós-guerra. Não é apenas roubo, é um sinal para todos os outros capitães desmobilizados. Existe dinheiro fora da lei, existe dinheiro rápido. Existe dinheiro que o papel não autoriza, mas que a pólvora consegue... A cena, se a gente a imagina com honestidade, não é cinematográfica no sentido limpo. É confusa. É areia entrando nos olhos. É fumaça de mosquete misturada com vento salgado. É grito em espanhol e em inglês. É o som seco de madeira batendo quando um barco encosta. É o peso real de um baú que precisa de 4 homens para levantar. É o medo de que, a qualquer momento, apareça uma força maior. Um navio espanhol armado, uma patrulha, qualquer coisa que transforme caçadores em caça. Jennings consegue capturar uma quantidade significativa de riqueza, valores que as fontes costumam resumir em números, mas que, na prática, significam algo muito concreto. A capacidade de pagar homens, de comprar suprimentos, de subornar autoridades, de reparar navios, de atrair mais tripulação. Riqueza no Caribe não é só luxo, é combustível. E combustível atrai fogo. O saque na Flórida tem um efeito imediato. Ele dá a Jennings reputação, e reputação, nesse mundo, é uma espécie de bandeira invisível. Um capitão que deu certo vira referência. Homens procuram esse capitão. Mercadores procuram esse capitão. Outros capitães observam e calculam. Se ele conseguiu, eu também posso. Nassau, que já era um porto frouxo, começa a se tornar um entreposto mais ativo, mais cheio, mais barulhento, porque o saque precisa ser transformado em dinheiro utilizável. Prata é ótima, mas não resolve tudo sozinha. Você precisa trocar, dividir, esconder, investir. Você precisa de compradores para mercadorias capturadas. Precisa de gente que feche os olhos para a origem. Precisa de tavernas onde se gasta rápido e se recruta mais rápido ainda. Precisa de carpinteiros que não façam perguntas quando veem marcas de bala no casco. Precisa de ferreiros que consertem armas. Precisa de médicos de porto, ou do que passa por médicos, para tratar feridas e febres. Nassau oferece isso de forma imperfeita, mas oferece, e mais importante, oferece distância. Distância de tribunais rígidos. Distância de governadores zelosos. Distância de navios de guerra que patrulham rotas principais. As Bahamas são um labirinto de águas rasas.
Um navio grande, pesado, com calado profundo, tem medo de entrar ali. Um sloop leve, rápido, com piloto experiente, dança entre recifes. Jennings e seus pares sabem disso. Eles sabem que geografia é a arma. E a geografia das Bahamas é uma arma defensiva perfeita para quem vive de atacar. O retorno de uma expedição como a da Flórida não é um desfile. É uma chegada tensa, porque cada porto é um risco. Você entra com carga valiosa e chama a atenção. Você precisa descarregar rápido. Precisa dividir rápido. Precisa evitar brigas internas. Precisa evitar que alguém denuncie, precisa evitar que um oficial resolva de repente ser virtuoso. E ao mesmo tempo precisa mostrar força. Um capitão que chega rico e parece fraco vira alvo de seus próprios homens. Jennings, com seu perfil de administrador, tende a entender que a violência não pode ser só externa. Ela precisa ser contida internamente. A bordo, a disciplina é o que impede que a tripulação se transforme numa multidão. Em terra, a rede é o que impede que o capitão seja engolido por rivais. E rivais existem. O surto pirata nas Bahamas não é uma organização centralizada. É um ecossistema, um conjunto de homens armados com interesses que se cruzam e se chocam. Alguns ainda se veem como corsários desempregados, tentando manter uma aparência de legitimidade. Outros já abraçam a bandeira negra como identidade. Alguns aceitam atacar apenas espanhóis e franceses, como se a guerra nunca tivesse acabado. Outros atacam qualquer um que pareça lucrativo. E no meio disso, Nassau vira um mercado comum, o lugar onde todos se encontram, se medem, se odeiam, se imitam. Jennings, por ter começado com o verniz do corso e por ter conexões no mundo colonial, ocupa um lugar peculiar. Ele não é o mais selvagem, não é o mais teatral. Ele é o tipo de homem que sabe que um dia pode precisar voltar ao mundo do papel. E por isso, mesmo quando usa pólvora, ele pensa em recibos invisíveis. Quem foi ofendido, quem foi subornado, quem pode oferecer proteção depois. O ataque aos salvamentos espanhóis na Flórida tem também um lado que costuma ser varrido para baixo do tapete quando se romantiza. Pirataria. Ele atinge gente vulnerável. Não é um combate naval entre iguais. É um golpe em operações de resgate, em homens que já estão lidando com um desastre. É a exploração de um momento de fraqueza, e isso diz muito sobre a lógica real do período. Não há cavaleirismo, há cálculo. A fome de lucro. Há a certeza de que, se você não pegar, outro pega. E outro pega mesmo. A notícia do sucesso de Jennings se espalha e cria uma corrida. Outros capitães tentam repetir. A costa da Flórida vira um lugar de disputa. Espanhóis reforçam guardas, tentam acelerar resgates, tentam mover o que podem para lugares mais seguros. E ainda assim, o simples fato de terem que fazer isso já é uma vitória para os saqueadores. Obriga a Espanha a gastar mais, a se expor mais, a operar sob medo. No Caribe, medo é uma moeda. Ele muda rotas, ele muda seguros, ele muda preços, ele muda decisões de governadores. Um porto que se torna perigoso perde comércio. Um capitão mercante que teme piratas exige escolta. Escolta custa, tudo encarece. E nesse encarecimento, alguns ganham. Jennings ganha por um tempo, mas ganhar no mar é sempre provisório. Porque o saque cria problemas tão rápido quanto cria riqueza. A tripulação, ao receber sua parte, gasta rum, jogo, mulheres, roupas, armas melhores. E quando o dinheiro acaba, a pergunta volta. Qual é o próximo alvo? Um capitão que não oferece próximo alvo perde homens para outro capitão. Nassau, cheia de tavernas e promessas, é um mercado de trabalho brutal. Homens mudam de navio como quem muda de mesa. A lealdade é ao lucro, e o capitão, para manter sua posição, precisa continuar entregando. É aqui que a figura de Jennings se torna ainda mais interessante. Ele não é apenas um homem que teve sorte num grande golpe. Ele é alguém que entende que o golpe precisa ser convertido em estrutura. Ele precisa transformar o saque em capacidade de operar continuamente. Isso significa manter navio em condições, significa manter relações com comerciantes que compram mercadoria quente, significa manter algum tipo de entendimento com autoridades locais ou com a ausência delas. Nassau, nesse período, é quase uma caricatura de colônia abandonada. Fortificações precárias, administração frágil, pouca presença militar e, ao mesmo tempo, uma posição geográfica que a torna perfeita como ponto de partida. Perto das rotas entre as colônias espanholas e o Atlântico, perto de Cuba, perto da Flórida, perto de tudo que importa para quem caça. A ilha se enche de navios pequenos e rápidos, sloops, brigantins, embarcações capazes de entrar em águas rasas e fugir de navios maiores. A vida no porto é uma mistura de improviso e violência. Madeira sendo serrada, velas sendo remendadas, barris rolando, homens bêbados brigando. Outros, sóbrios, contando moedas e olhando por cima do ombro.
Um cheiro constante de peixe, suor, fumaça, rum derramado e aquele odor doce e podre de lugares onde muita gente vive apertada. E no meio disso, o papel continua existindo. Não como lei firme, mas como instrumento. Cartas, declarações, boatos de perdões. Notícias de Londres, notícias de Jamaica. Notícias de que a coroa está irritada. Notícias de que um novo governador pode ser enviado. Notícias de que, se alguém conseguir um perdão, pode limpar o nome. O papel, mesmo fraco, ainda é desejado. Porque ele é a porta de volta. Jennings, por sua natureza, não despreza essa porta. Ele a mantém no campo de visão. Ao mesmo tempo, ele sabe que sem pólvora não há como atravessar o presente. O pós-guerra não oferece empregos suficientes para absorver todos os homens armados. E um capitão que tenta virar comerciante pacífico sem capital suficiente vira presa de credores. O saque da Flórida dá capital, dá fôlego, dá a ilusão de que é possível controlar o risco. Mas o risco não é controlável. Ele só é administrável. E administrar risco no Caribe significa também lidar com outros nomes que começam a se tornar forças em Nassau. Benjamin Hornigold, por exemplo, é um dos capitães que ajudam a consolidar Nassau como base. Ele tem sua própria lógica, suas próprias regras, suas próprias alianças. Charles Vane, mais tarde, representa uma recusa mais agressiva a qualquer acomodação. Esses homens não são personagens de um mesmo bando harmonioso. São concorrentes num mercado de violência. Jennings precisa navegar entre eles. Precisa evitar ser engolido. Precisa evitar ser visto como fraco. Precisa evitar ser visto como alguém muito ligado ao mundo oficial, porque isso pode gerar desconfiança entre piratas mais radicais. E, ao mesmo tempo, precisa manter pontes com o mundo oficial, porque essas pontes podem salvar sua vida quando a maré virar. Essa duplicidade não é hipocrisia no sentido moralista. É sobrevivência num mundo em que a identidade é uma ferramenta. Hoje você é corsário, amanhã você é pirata. Depois de amanhã, se conseguir um perdão, você volta a ser súdito leal. O que muda? O papel. O que permanece? A pólvora que você usou para chegar até ali. O episódio da Flórida também revela algo sobre a economia do saque. Não basta tomar, é preciso transportar. E transportar tesouro é um pesadelo logístico. Baús pesados tornam navios mais lentos. Navios mais lentos são mais fáceis de capturar. A tentação de esconder parte do saque em ilhas, de enterrar, de dividir em cargas menores, é grande. E cada decisão dessas cria novas tensões. Quem sabe onde está enterrado? Quem confia em quem? Quem garante que o capitão não vai sumir com a melhor parte? A República dos Piratas, que mais tarde será pintada como uma espécie de experimento de liberdade, nasce muito mais desse tipo de necessidade prática do que de qualquer ideal. Um porto onde se pode dividir saque sem tribunal. Um lugar onde se pode resolver disputas com regras próprias, às vezes escritas, às vezes apenas impostas pela força e pelo costume. Um lugar onde a ausência de governo vira, paradoxalmente, uma forma de governo. O governo dos que estão armados e presentes. Jennings, ao usar Nassau como base e ao participar desse circuito, ajuda a dar massa crítica ao fenômeno. Não porque ele tenha escrito uma constituição pirata, mas porque ele demonstra que dá para operar a partir dali e lucrar. Ele mostra que Nassau pode ser mais do que refúgio. Pode ser plataforma, e plataformas atraem investimento. Não investimento formal, com contratos e selos, mas investimento de risco. Mercadores dispostos a comprar mercadoria roubada com desconto, a fornecer pólvora e comida em troca de parte do próximo golpe. Esse comércio paralelo é o que mantém Nassau viva. Sem ele, seria apenas um esconderijo. Com ele, vira economia. E economia cria permanência. Só que permanência, nesse caso, é uma provocação direta ao império. Porque um porto que vive de saque não é apenas um problema moral. É um problema fiscal. A coroa perde taxas. Mercadores legítimos reclamam. Governadores de colônias vizinhas se irritam, porque a pirataria atrapalha o comércio e ameaça a segurança. E, mais cedo ou mais tarde, alguém em Londres percebe que Nassau deixou de ser um detalhe e virou um nó. Mas em 1715 e 1716, esse mais cedo ou mais tarde ainda parece distante o suficiente para ser ignorado. O que importa é o agora é a prata. O agora é a chance de enriquecer antes que a porta feche. Jennings, com o golpe na Flórida, compra tempo. Compra influência, compra homens e compra também inimigos. A Espanha, claro, não esquece. Para os espanhóis, aquilo é banditismo puro, uma afronta, e mesmo que a Inglaterra e a Espanha estejam em paz formal, a fronteira marítima é um lugar onde a paz é sempre condicional. Um capitão espanhol que encontra um navio inglês suspeito pode decidir agir. Um governador espanhol pode pressionar por retaliação,
E retaliação no Caribe raramente é elegante. Ela vem em forma de emboscada, de captura, de enforcamento rápido, de corpos deixados como aviso. E há o inimigo mais silencioso, a própria instabilidade interna de Nassau. Um porto cheio de homens armados não é apenas perigoso para quem chega de fora. É perigoso para quem está dentro. Brigas por divisão de saque. Disputas por navios capturados. Acusações de traição. Motins. Um capitão pode ser derrubado não por um navio de guerra, mas por seus próprios homens, se eles acharem que ele está segurando demais, prometendo demais, entregando de menos. Jennings precisa manter a balança. E a balança aqui é feita de medo e recompensa. O saque da Flórida também tem um efeito psicológico. Ele reforça uma ideia que é veneno para qualquer tentativa de retorno à normalidade. A ideia de que o mundo oficial é lento e fraco e que o mundo fora da lei é rápido e eficaz. Um tratado pode acabar com a guerra no papel, mas não consegue apagar a sensação de poder que um capitão sente quando toma, com armas, o que quer. Essa sensação é viciante. E para homens que passaram anos vivendo de risco, a paz pode parecer uma prisão. Jennings, no entanto, não é apenas um viciado em risco. Ele é um homem que quer transformar risco em posição. E posição, no mundo colonial, significa eventualmente respeitabilidade. Terra, propriedade, relações com governadores. Um nome que não precise ser sussurrado. Por isso, mesmo enquanto Nassau se fortalece como entreposto, Jennings mantém um olho no horizonte político. Ele sabe que a coroa britânica, quando decide agir, pode agir com força. Pode enviar um governador com poderes amplos. Pode oferecer perdões para dividir os piratas. Pode mandar navios de guerra. Pode transformar Nassau de refúgio em armadilha. E ainda assim ele continua, porque parar cedo demais é desperdiçar a vantagem. E continuar tarde demais é morrer na forca. O truque é sair no momento certo, só que o momento certo raramente se anuncia. Em 1716, a costa da Flórida ainda ecoa o desastre. As operações de salvamento continuam, a prata continua sendo puxada do fundo e a memória do golpe de Jennings continua circulando como uma história que inspira e assusta. Inspira porque prova que é possível. Assusta porque mostra que a paz é frágil e que o Império Espanhol pode sangrar em público. Nassau, por sua vez, vai se consolidando como lugar onde esse tipo de história vira plano, onde homens se sentam em mesas sujas com mapas amassados e discutem rotas e alvos, onde a informação é vendida como mercadoria, onde um capitão pode ouvir numa noite que um navio saiu de tal porto com tal carga e na manhã seguinte já estar ajustando velas para interceptá-lo. E Jennings, com sua reputação recém-ampliada, se torna um dos polos desse mundo. Não necessariamente o mais famoso para a posteridade. A posteridade gosta de figuras mais extravagantes, mas um dos mais importantes para o funcionamento real do sistema, porque ele mostra como se faz, como se organiza, como se ataca, como se volta, como se vende, como se mantém a máquina girando. Papel e pólvora. O papel, agora, é cada vez mais uma sombra. Comissões antigas, justificativas improvisadas, rumores de perdão. A pólvora, essa, é concreta. Canhões carregados, mosquetes, lâminas, a ameaça que faz um acampamento espanhol entregar o que resgatou com semanas de trabalho, e cada vez que a pólvora vence, o papel perde um pouco mais de autoridade em Nassau. Até o dia em que o papel volta com força, não como um documento frágil no bolso de um capitão, mas como política imperial armada. Ainda não chegou esse dia. Mas ele já está sendo escrito em algum lugar por gente que nunca sentiu a areia da Flórida grudando no suor, nem ouviu o som de um baú de prata batendo no convés. Por enquanto, o que existe é a ressaca do furacão de 1715 transformada em economia. Um desastre espanhol convertido em capital inglês fora da lei. Um porto abandonado convertido em mercado. E Henry Jennings, no centro disso, tentando fazer o que sempre fez, transformar caos em vantagem e vantagem em saída. Porque ele sabe, mesmo que não diga, que a janela que o mar abriu pode fechar com a mesma indiferença com que foi aberta. E quando fechar, não haverá negociação com o vento. Só restará escolher, ou encontrar um novo papel que o proteja, ou confiar para sempre na pólvora, até que ela falhe. Nassau, vista do mar, não tem nada de capital. Não tem a imponência de Havana, com suas fortalezas de pedra e o cheiro de burocracia misturado ao de açúcar. Não tem a ordem de Port Royal, pelo menos a ordem possível antes do terremoto e das moralidades tardias. Nassau é baixa, espalhada, com casas de madeira que parecem provisórias, como se a qualquer momento alguém pudesse desmontá-las e levar embora. O porto é bom, isso sim. E mais do que bom, é traiçoeiro para quem não conhece.
Bancos de areia, canais estreitos, recifes que cortam casco como faca. Para um sloop leve é abrigo. Para um navio de guerra pesado é armadilha. É por isso que entre 1716 e 1717 Nassau vira imã, não por romantismo, por física, por geografia, por economia. O fim da guerra deixou o Atlântico cheio de homens treinados para a violência e acostumados a receber por ela, homens que sabiam calcular distância, vento, pólvora e que, de repente, ouviram que o cálculo não valia mais nada porque um tratado, assinado do outro lado do oceano, tinha mudado o preço do risco. O Tratado de Utrecht fechou a torneira do Corso. E quando a torneira fecha, a sede não desaparece. Ela procura outra fonte. A fonte, naquele momento, tinha nome e cor, prata espanhola, e tinha endereço. Qualquer rota onde um mercante pudesse ser isolado, qualquer enseada onde um resgate pudesse ser interceptado, qualquer porto frouxo onde a mercadoria quente pudesse virar dinheiro frio, Nassau era esse porto. Um lugar onde a lei não era ausente. Ela era intermitente. Aparecia quando convinha, sumia quando ameaçava. Henry Jennings chega a esse cenário com uma vantagem que não brilha como ouro, mas pesa mais. Rede. Ele não é só um capitão com homens e canhões. Ele é um homem que entende que o mar é metade do negócio. A outra metade é a costa. Quem compra, quem cala. Quem fornece pólvora quando a pólvora está úmida e cara. Quem conserta um mastro sem perguntar de onde veio o navio capturado. Quem, sobretudo, pode oferecer um pedaço de papel quando o vento político mudar? Papel e pólvora. Nassau é o lugar onde os dois se misturam como rum e água salobra. O porto, nesses meses, tem um som próprio. Martelos em madeira verde, correntes arrastando. Gritos de homens que falam inglês com sotaques de Bristol, de Londres, da Irlanda, da Escócia, e também vozes em francês, em espanhol, em línguas africanas que atravessaram o Atlântico à força. O cheiro é de alcatrão aquecido ao sol, de cordame úmido, de peixe seco, de suor velho e, por cima de tudo, o cheiro doce e agressivo do rum barato, que não é bebida, é moeda. Paga silêncio, paga coragem, paga esquecimento. Jennings, depois do golpe na Flórida, não volta para Nassau como um aventureiro que teve sorte. Volta como prova viva de que o sistema funciona. E prova, no Caribe, é contagiosa. Um capitão que traz prata e mercadoria traz também uma promessa. Comigo dá certo. E homens seguem promessas quando não tem mais soldo, quando não tem mais porto seguro, quando a paz oficial os transformou em excedente. Mas Nassau não é um clube, é um mercado, e mercado tem concorrência. Benjamin Hornigold já é um nome pesado ali. Um capitão que, por um tempo, insiste numa espécie de regra prática. Atacar inimigos tradicionais, espanhóis, franceses, como se a guerra ainda estivesse apenas adormecida. Não é moralidade, é estratégia. Atacar ingleses é comprar briga com a própria coroa de forma direta. Atacar espanhóis permite manter uma máscara. Não sou pirata, sou apenas persistente. Essa máscara, em 1716, ainda tem utilidade. Ainda há governadores e comerciantes que preferem acreditar nela, porque também lucram com a ambiguidade. E há Charles Vane, que começa a se destacar como o tipo de homem para quem máscara é fraqueza. Vane é a pólvora sem papel, a recusa em voltar. A ideia de que a vida fora da lei não é um intervalo, mas um destino. Ele não é o único assim, mas é um símbolo precoce dessa linha dura que vai dividir Nassau por dentro. Jennings está no meio, não por indecisão, mas por cálculo. Ele sabe que a máscara pode salvar e sabe que, sem a ameaça real da pólvora, a máscara não vale nada. Ele precisa parecer perigoso o suficiente para não ser engolido por homens como Vane, e respeitável o suficiente para não ser descartado. Quando o Império resolver limpar a casa, e Nassau, nesse período, é exatamente isso. Uma casa suja demais para ser ignorada, mas útil demais para ser destruída sem pensar. Porque o que acontece ali não é só pirataria, é logística. É uma economia paralela que se alimenta de guerra mesmo depois da paz. Um navio capturado não é apenas um troféu, é um conjunto de peças. Velas podem ser reaproveitadas, cordas podem ser cortadas e redistribuídas. Canhões podem ser removidos e montados em outro casco. Barris de pólvora podem ser divididos como se fossem ações. E a carga, açúcar, tabaco, cacau, couro, madeira, tecidos, precisa de compradores. Nassau não produz quase nada disso. Nassau redistribui. E para redistribuir, precisa de gente em terra que faça o trabalho sujo com mãos limpas, mercadores que fingem não ver,
proprietários de armazéns que fecham portas à noite, capitães de pequenos barcos que levam mercadoria para ilhas vizinhas, para a costa da Carolina, para a Jamaica, para onde houver um comprador disposto a pagar menos e perguntar menos. O saque vira comércio. O comércio vira rotina. A rotina vira poder. É assim que um refúgio vira república, não por bandeira, mas por hábito. A palavra república, quando aplicada a Nassau, engana porque sugere assembleias iluminadas e discursos sobre liberdade. O que existe ali é um arranjo prático entre homens armados, um acordo tácito. Aqui ninguém vem com mandato de rei. Aqui a autoridade é negociada no convés e na taverna. Aqui o papel vale enquanto a pólvora concordar. E ainda assim, há regras. Não as regras de Londres, mas regras de sobrevivência, divisão de saque, compensação por ferimentos, disciplina mínima para evitar que uma tripulação se desfaça em briga antes de chegar ao alvo. Esses artigos, às vezes escritos, às vezes apenas repetidos, são uma tentativa de transformar violência em empresa. E Jennings entende empresa. Ele entende que um navio é uma firma flutuante. Tem capital, o casco, as armas, tem mão de obra, a tripulação, tem risco, tempestade, é perseguição, traição. E tem retorno, o prêmio. Sem algum tipo de governança, a firma quebra. Só que governança ali é sempre instável, porque o produto é o saque, e o saque enlouquece. Imagine a cena. Um navio volta de uma captura. O convés está cheio de fardos, barris, caixas, homens com olhos vermelhos de cansaço e álcool. Um carpinteiro remenda um buraco de bala com madeira que não combina com o resto do casco. Um cozinheiro tenta fazer algo com carne salgada e água que já tem gosto de barril. E, no centro, o tesouro real. Não necessariamente ouro, mas mercadoria que pode ser trocada por ouro. A divisão começa. E a divisão é o momento mais perigoso, porque é quando a matemática encontra a ganância. Quem conta? Quem garante que o capitão não separou uma parte para despesas grande demais? Quem garante que o contramestre não escondeu um saco? Quem garante que um homem não vai sacar uma faca e dizer que merece mais? A bordo, a disciplina segura. Em terra, em Nassau, a disciplina se dissolve em rum. E rum é solvente. Jennings precisa atravessar esse solvente sem perder o controle. Ele não pode ser visto como fraco, mas também não pode ser visto como tirano, porque tiranos nesse mundo acabam com uma bala nas costas, ou com um motim que os deixa numa ilha com uma garrafa vazia e uma arma sem pólvora. E enquanto ele administra homens, administra também reputação, porque reputação é o que mantém a tripulação unida e o que mantém os comerciantes interessados. Um capitão que falha em trazer prêmio perde homens. Um capitão que traz prêmio, mas não paga direito, perde homens também. Um capitão que paga bem e traz prêmio vira polo. E polos atraem tempestades. Hornigold observa. Vane observa. Outros observam. Nassau é pequena demais para segredos grandes. Um navio que chega com casco remendado conta uma história. Um homem que aparece com uma jaqueta nova conta outra. Um baú que some conta uma terceira. E há ainda a pressão externa que começa a se tornar mais concreta. Porque, à medida que Nassau cresce como entreposto, cresce também como problema diplomático. Mercadores ingleses reclamam de perdas. Governadores de colônias britânicas reclamam de insegurança. Espanhóis reclamam. E os espanhóis reclamam com a linguagem que impérios entendem. Ameaça de retaliação, pressão sobre tratados, acusações de que a Inglaterra está tolerando banditismo. A coroa britânica, que durante a guerra tolerava e até incentivava a violência privada quando ela servia ao interesse público, agora precisa de outra coisa: estabilidade. Império não vive só de bravura, vive de impostos. E impostos precisam de rotas seguras. A paz para Londres não é um ideal, é um investimento. Só que Nassau, nesse momento, é um investimento ao contrário. Um buraco negro de autoridade. E é aí que o papel começa a voltar. Primeiro como rumor, depois como ameaça. Em 1717 circula a notícia do perdão real, uma proclamação oferecendo anistia a piratas que se rendessem dentro de um prazo. É um documento que parece simples, mas é uma arma sofisticada. Porque não é apenas perdoar, é dividir. É colocar um capitão contra o outro. É fazer com que homens desconfiem de homens. Ele vai aceitar e me entregar? Ele vai aceitar e virar caçador? Ele vai aceitar e ficar com o que roubou? Papel e pólvora, de novo. O papel agora não é só uma lembrança distante, é uma proposta concreta. Troque sua vida de risco por uma assinatura. Troque o convés por um tribunal que desta vez promete não enforcar, mas promessa imperial tem sempre letras miúdas. E homens como Vane leem as letras miúdas com os dentes. Não confiam. Para eles, perdão é armadilha. É o primeiro passo para desarmar e depois punir.
Para outros, como Hornigold em certos momentos, o perdão é oportunidade. Limpar o nome, manter parte do que ganhou, talvez até transformar. Experiência pirata em cargo oficial. O Império adora reciclar competência quando convém. E Jennings? Jennings é o tipo de homem para quem o perdão é tentação e perigo ao mesmo tempo. Tentação porque ele sempre manteve um olho no retorno à respeitabilidade. Perigo porque aceitar cedo demais pode significar perder posição em Nassau, perder homens, perder capacidade de se defender se a promessa falhar. E além disso, há a memória recente. Ele atacou operações espanholas de salvamento. Isso não é um excesso pequeno. Isso é um ato que, se colocado num tribunal com o humor errado, pode ser descrito como pirataria pura, sem maquiagem. Então Jennings faz o que administradores fazem. Espera, mede, conversa, testa. Nassau, nesse período, vira um lugar de conversas sussurradas e decisões adiadas. Em tavernas, homens discutem o perdão como se discutissem o tempo. Vai chover? Vai vir navio de guerra? Vai dar certo? Alguns querem aceitar e ir embora antes que a maré vire. Outros querem fazer mais um golpe, sempre mais um, para garantir que, se forem voltar ao mundo do papel, voltem com o bolso cheio. O suficiente para comprar terra, comprar silêncio, comprar futuro. E mais um golpe é a frase que enforca muita gente. Porque cada golpe adicional aumenta a lista de inimigos, aumenta a chance de captura, aumenta a chance de que o perdão, quando finalmente for buscado, já não esteja disponível. O tempo aqui é inimigo invisível. E Nassau vive de fingir que o tempo não existe. Enquanto isso, a República se organiza do jeito que consegue. Não há palácio, não há senado. Há ancoradouros. Há conselhos improvisados entre capitães quando um problema ameaça todos. Falta de suprimentos, chegada de um navio suspeito, risco de ataque externo. Há também punições exemplares, porque sem punição não há ordem, e sem ordem Nassau vira apenas um motim permanente. A violência interna é parte do preço. Um homem acusado de roubar do fundo comum pode ser espancado, abandonado, morto. Um capitão que trai um acordo pode ser caçado pelos próprios colegas. Não por justiça abstrata, mas por necessidade. Se a confiança mínima desaparece, o mercado de Nassau colapsa. E sem mercado não há como transformar saque em vida. Jennings, com sua inclinação para redes e acordos, tende a preferir o mecanismo ao espetáculo. Ele não precisa ser o mais cruel em público. Ele precisa ser eficaz. E eficácia, ali, significa manter canais abertos, com comerciantes, com outros capitães, com autoridades que ainda podem ser compradas em ilhas próximas. Significa também saber quando recuar. Um homem que quer voltar ao mundo colonial não pode acumular inimigos demais dentro e fora de Nassau. Só que recuar em Nassau é sempre interpretado como fraqueza. E fraqueza atrai predadores. É por isso que a figura de Jennings, nesse período, é tão representativa do momento histórico. Ele é um homem tentando equilibrar duas economias morais ao mesmo tempo. A economia do império, que exige papel, hierarquia, obediência, e a economia do mar fora da lei, que exige pólvora, velocidade, audácia. Ele não é um sonhador de liberdade. Ele é um gestor de transição. E transições são sujas. A própria paisagem de Nassau reforça isso. Não há pedra suficiente para fortaleza séria. Há paliçadas, canhões mal posicionados, ruínas de tentativas anteriores de defesa. A ilha parece sempre à beira de ser retomada por alguém. Pela Espanha, pela Inglaterra, por qualquer força que decida que já basta. E, no entanto, ela resiste por inércia e por desinteresse. Durante anos, ninguém investiu o suficiente para governá-la de verdade. Esse vácuo é o que os piratas ocupam. Não porque sejam revolucionários, mas porque são oportunistas. Vácuo no Atlântico é convite, e o convite tem prazo. A cada mês chegam mais homens, alguns desertam de navios mercantes, outros são ex-corsários que não conseguiram emprego, outros são criminosos comuns, que descobriram que no mar a punição é incerta e o lucro é possível. A população flutuante cresce, e com ela cresce a necessidade de abastecimento. Nassau precisa de comida, de pólvora, de velas, de madeira, e como não produz, precisa importar. Importar exige comércio. Comércio exige algum grau de previsibilidade. É aí que a República mostra sua face menos romântica. Ela depende de comerciantes respeitáveis, que fazem negócios com homens não respeitáveis. Depende de governadores em outras ilhas que fingem não ver. Depende de uma cadeia de cumplicidades que vai muito além da praia de Nassau. Pirataria nesse sentido não é marginal, é integrada, é um parasita que só vive porque o corpo hospedeiro tem brechas. E as brechas começam a ser fechadas. A proclamação do perdão real não vem sozinha.
Ela vem acompanhada de sinais de que a coroa está cansada. Cansada de reclamações, cansada de perdas. Cansada de ver Nassau virar símbolo de descontrole. E símbolo é perigoso porque inspira. Um porto sem governo vira propaganda involuntária. É possível viver fora da ordem? Impérios odeiam essa frase, mesmo quando não é dita. Jennings sente isso no ar antes de ver no horizonte. Porque homens como ele vivem de ler sinais. Um mercador que antes comprava sem perguntar agora hesita. Um oficial em uma ilha vizinha que antes aceitava suborno agora pede mais, ou recusa com medo. Um rumor de que navios de guerra podem ser enviados muda o humor das tavernas. De repente o riso fica mais curto. As brigas ficam mais nervosas. A alegria do saque começa a ter gosto de pressa. E pressa é inimiga de planejamento. Nassau, então, vira um lugar de decisões que não se anunciam, mas se acumulam. Alguns capitães começam a considerar seriamente aceitar o perdão. Outros se preparam para resistir. Outros ainda tentam fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Manter a vida pirata enquanto negociam uma saída é o tipo de duplicidade que parece inteligente até o momento em que alguém exige escolha. E a escolha, quando chega, costuma chegar com canhões. Mas antes dos canhões, chega a política. E a política no Caribe é sempre pessoal. Quem tem contato com quem? Quem pode mandar uma carta? Quem pode receber uma carta sem que ela seja interceptada? Quem tem um nome que ainda não está completamente queimado? Jennings, por ter começado no mundo do corso e por ter operado com uma lógica de rede, tem mais portas do que muitos. Ele não é um homem sem passado. Ele tem passado colonial, tem conexões, tem a capacidade de se apresentar não como um fora da lei, por natureza, mas como alguém que foi empurrado para fora da lei por circunstâncias. Essa narrativa é útil. Não precisa ser totalmente verdadeira, precisa ser plausível o suficiente para um governador que também quer resolver problemas sem criar mais. E, ao mesmo tempo, Jennings não pode parecer ansioso demais por perdão. Ansiedade cheira a medo. E medo em Nassau é convite para que alguém tome seu navio, seus homens, sua parte. Então ele continua navegando nesse fio. Mantém-se relevante, mantém-se armado, mantém-se, sobretudo, adaptável à República dos Piratas. Nesse auge, é menos um governo e mais um equilíbrio instável de forças. Hornigold com sua pragmática seletividade, Vane com sua recusa feroz. Outros capitães orbitando, entrando e saindo, formando alianças temporárias para um golpe e se separando no seguinte. E Jennings, ali, como um dos homens que ajudaram a provar que Nassau podia ser base de operações lucrativas, agora precisa provar outra coisa, que ele sabe sair antes que a base vire prisão. Porque o que torna Nassau poderosa, sua falta de controle, é exatamente o que a torna condenada. Um porto que vive de desafiar impérios pode durar enquanto os impérios estão distraídos, divididos, cansados. Mas impérios, quando decidem olhar, olham com recursos que nenhum capitão individual consegue igualar por muito tempo. E a decisão de olhar já foi tomada. Ainda não chegou em forma de governador desembarcando com bandeira e soldados. Ainda não chegou em forma de julgamentos e forcas. Mas já existe como papel circulando, como perdão oferecido, como ameaça implícita. Voltem agora, enquanto ainda dá. Papel e pólvora. Nassau, nesse momento, é o lugar onde homens escolhem qual dos dois vai definir o resto da vida. E Henry Jennings, que prosperou no intervalo entre a guerra e a paz, agora encara o intervalo mais perigoso de todos. Aquele entre a tolerância e a repressão. Um intervalo curto. Um intervalo que não perdoa erro de cálculo. O mar, que abriu a janela com o furacão de 1715, agora começa a soprar outro tipo de vento. Não o vento que derruba mastros, mas o vento que traz navios com ordens claras. E quando ordens claras chegam ao Caribe, a ambiguidade, essa moeda que sustentou Nassau, perde valor de um dia para o outro. Ainda há rum nas tavernas, ainda há risos, ainda há canções obscenas e promessas de mais um prêmio, mas por baixo do barulho cresce um silêncio novo. O silêncio de quem percebe que a festa está ficando cara. O silêncio de quem entende que a pólvora pode ganhar batalhas, mas o papel, quando vem acompanhado de canhões do rei, costuma ganhar guerras. Em Londres, a paz não tem cheiro de maresia. Tem cheiro de cera quente, de papel recém-selado, de tinta que seca devagar em escritórios onde ninguém ouve o estalo de um canhão. A paz é uma assinatura, uma linha num tratado, uma data num calendário. E, no entanto, quando essa assinatura atravessa o Atlântico, ela chega como tempestade atrasada. Não derruba telhados de imediato, mas muda o vento, muda a corrente, muda o destino de quem vive de navegar no limite. Nassau sente isso primeiro como boato, depois como ausência.
Um mercador que antes aparecia com farinha e pólvora some por semanas. Um capitão que jurava ficar até o fim desaparece numa madrugada, levando o sloop leve como se fosse uma mala. Um outro, mais falador, começa a perguntar demais sobre perdões, sobre governadores, sobre quem tem contatos na Jamaica. E perguntas ali são como faíscas perto de barris. Henry Jennings, que aprendeu cedo que o mar é metade do negócio e a costa é a outra metade, percebe que a costa está mudando de humor. A costa, que sempre foi cúmplice por conveniência, começa a ficar prudente por medo. E medo é um tipo de moeda que desvaloriza rápido. Hoje compra silêncio, amanhã compra traição. O perdão real, proclamado em 1717, não é só um texto, é um instrumento de engenharia social. Ele oferece uma saída, mas, sobretudo, oferece uma divisão. Ele transforma cada taverna em sala de interrogatório sem juiz. Cada conversa vira teste. Cada brinde vira suspeita. Quem aceita? Quem finge aceitar? Quem aceita e depois volta ao mar? Quem aceita e entrega os outros para provar lealdade? E o prazo? Sempre o prazo, porque o perdão não é eterno. É uma porta que se fecha, e quando uma porta imperial se fecha, ela não fecha com delicadeza. Fecha com ferrolho, fecha com forca. Jennings não é o tipo de homem que confunde coragem com teimosia. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele já provou na Flórida, quando a prata espanhola ainda estava molhada de naufrágio e o resgate ainda era uma operação improvisada entre recifes e mosquitos. Ele já provou em Nassau, quando transformou um porto frouxo num entreposto funcional, onde saque virava mercadoria e mercadoria virava dinheiro. O que ele precisa agora é sobreviver ao momento em que o Império decide que a ambiguidade acabou. Porque a ambiguidade é o oxigênio de Nassau. Sem ela, Nassau sufoca. A ilha, vista de perto, parece ainda mais provisória do que vista do mar. Madeira que range, telhas tortas, ruas de areia onde a chuva abre sulcos e o sol fecha de novo. Não há muralhas de verdade, só tentativas. Canhões enferrujados apontando para lugar nenhum, mais para intimidar do que para acertar. E, no entanto, há uma energia ali que não existe em portos civilizados. A energia de um lugar onde tudo pode ser negociado, inclusive a própria lei. Só que a lei, quando volta, volta com rosto e nome. E o nome que se aproxima, ainda antes de aparecer no horizonte, é Woodes Rogers. Rogers não é um burocrata qualquer. Ele vem com reputação de homem de ação, de alguém que conhece o mar e conhece a guerra. Um ex-corsário também, mas do tipo que conseguiu transformar pólvora em papel sem cair no abismo entre um e outro. Ele vem com comissão clara, com autoridade formal, com apoio da coroa e com uma missão que não admite poesia: restaurar o controle. Britânico nas Bahamas, acabar com o refúgio, transformar Nassau de novo em colônia obediente. E quando um homem assim é nomeado, a notícia viaja mais rápido do que o navio. Viaja em cartas, viaja em bocas, viaja em medo. Em Nassau, a reação não é unânime. Nunca é. Há os que riem e dizem que nenhum governador aguenta um mês ali. Há os que ficam em silêncio e começam a contar munição. Há os que, de repente, se tornam devotos do perdão, como se sempre tivessem sido súditos exemplares e apenas tivessem se perdido por um instante. E há os que se inflamam, como Charles Vane, para quem aceitar qualquer papel do rei é admitir derrota. Vane é o tipo de capitão que transforma a própria recusa em bandeira. Ele não quer reintegração, ele quer continuidade. Ele quer que Nassau permaneça um lugar onde a pólvora manda e o papel obedece. E, por um tempo, essa postura parece até lógica. Por que confiar num perdão oferecido por um império que, ontem, pagava por violência e hoje finge horror a ela? Por que acreditar que a mesma mão que assina a anistia não assina também ordens de prisão? Mas a lógica de Vane tem um problema. Ela exige que Nassau seja capaz de resistir a um império decidido. E Nassau não é uma fortaleza, é um abrigo. Abrigo funciona contra a tempestade, não funciona contra cerco. Jennings observa esse endurecimento com o olhar de quem já viu o preço da teimosia no mar. Um capitão pode ser valente, pode ser feroz, pode ser temido, mas um capitão não fabrica pólvora. Não fabrica velas, não fabrica ferro. Ele depende de cadeias de suprimento. E cadeias de suprimento dependem de portos que não queiram ser punidos por negociar com fora da lei. Quando a coroa anuncia que vai retomar Nassau, ela não precisa afundar todos os navios de imediato. Basta tornar o comércio mais caro. Basta fazer com que cada barril de pólvora chegue com risco dobrado. Basta fazer com que cada mercador pense 2 vezes antes de vender farinha a um homem procurado. A fome e a falta de munição fazem o trabalho que canhões fariam, só que mais lentamente e com menos glória. E glória, aliás, é uma palavra que não paga conserto de mastro. Jennings
que sempre foi mais administrador do que poeta, começa a se mover, não com alarde, com cartas, com emissários, com conversas discretas com gente que ainda tem um pé no mundo regular, porque ele sabe que, quando Rogers desembarcar, haverá uma janela curta em que o governador vai precisar de resultados rápidos. E resultados rápidos no Caribe muitas vezes significam acordos, significam aceitar rendições, significam transformar antigos inimigos em instrumentos do novo regime. A coroa não quer apenas enforcar, ela quer pacificar. E pacificar é mais barato quando alguns piratas se tornam exemplos de arrependimento em vez de exemplos de punição. O perdão, então, ganha outra camada. Não é só uma chance de escapar da forca, é uma chance de negociar posição, de manter parte do que foi ganho, de salvar o navio, de salvar o nome, ou pelo menos, de impedir que o nome vire sinônimo de corda. Mas negociar exige timing, e timing, no mar, é tudo. Se Jennings aceita cedo demais, perde homens para capitães mais radicais, perde respeito em Nassau, perde capacidade de se proteger, caso a promessa imperial se revele frágil. Se aceita tarde demais, pode não haver mais perdão. Pode haver apenas julgamento. E julgamento, quando chega com pressa política, costuma ser simples. Culpado, corda, próximo. Então ele faz o que sempre fez. Tenta manter as duas portas abertas. Mantém-se armado e útil. Mantém-se ao mesmo tempo com um pé na areia de Nassau e outro na possibilidade de voltar ao mundo colonial. E o mundo colonial, nesse período, é um teatro de aparências. Um homem pode ter sido pirata ontem e amanhã ser proprietário respeitável se tiver dinheiro suficiente e se souber a quem pagar. A moralidade pública é rígida no sermão, flexível no porto. O que importa é a estabilidade. O que importa é que as rotas voltem a funcionar. O que importa é que o açúcar chegue, que o tabaco chegue, que os impostos sejam recolhidos. E Jennings entende impostos, entende governadores. Entende que império é uma máquina que às vezes engole e às vezes recicla. Quando Woodes Rogers finalmente chega a Nassau, em 1718, ele não chega sozinho como herói de romance. Ele chega com navios, com soldados, com autoridade formal e com uma mensagem dupla. Perdão para quem se submeter. Guerra para quem resistir. É papel e pólvora na mesma mão. A cena, para quem está na ilha, é quase física. O porto, que sempre foi abrigo para sloops leves, agora vê velas que não são de fuga, mas de imposição. A bandeira britânica, que em Nassau era muitas vezes apenas um pano conveniente, volta a ser símbolo de poder real. E poder real, quando se instala, muda o comportamento das pessoas como uma mudança de temperatura muda o ar. Alguns capitães correm para aceitar o perdão, outros fogem antes que o cerco se feche, outros tentam blefar, como se Nassau ainda fosse intocável. E há os que escolhem o confronto. Charles Vane, fiel à própria imagem, tenta resistir. Há episódios em que ele escapa por pouco, usando fogo e audácia, recusando-se a se render. Ele vira por um tempo o rosto da recusa, mas recusa não é plano de longo prazo. É apenas uma forma de adiar o inevitável. Hornigold, por outro lado, representa o outro caminho, aceitar o perdão e, mais do que isso, colaborar. Ele se torna caçador de piratas, usando conhecimento de rotas e de homens para perseguir antigos companheiros. É uma transformação que, vista de fora, parece traição. Vista de dentro, parece sobrevivência. E, no Caribe, sobrevivência costuma ser a única ideologia consistente. Jennings, nesse tabuleiro, escolhe a saída que combina com sua natureza. Ele não é Vane. Ele não quer morrer como símbolo. Ele não é exatamente Hornigold também, pelo menos não no sentido de se tornar o rosto público da caça. Ele quer desaparecer do centro do furacão e reaparecer do outro lado como homem reintegrado, com patrimônio, com alguma respeitabilidade reconstruída. E para isso ele precisa de papel, precisa de documentos, precisa de perdão formal, precisa de uma narrativa aceitável, a de corsário desmobilizado que se desviou num período de caos e agora retorna à obediência. Essa narrativa é útil para ele, e é útil para o governo, porque permite dizer que a política de anistia funciona. A reintegração, porém, não é um banho que limpa tudo. É um processo de costura. E costura, quando feita às pressas, deixa cicatriz. Jennings carrega consigo o peso do que fez na Flórida. Não é um detalhe pequeno. Saquear operações de salvamento espanholas, capturar resgates, agir num espaço onde a guerra já tinha terminado oficialmente, isso pode ser descrito de muitas formas dependendo de quem descreve. Para um comerciante inglês que perdeu carga é pirataria. Para um espanhol que viu prata ser levada, é banditismo e humilhação.
Para um governador britânico pragmático, pode ser excesso de um tempo confuso, desde que o homem agora seja útil e silencioso. E utilidade no mundo colonial pode ser medida em dinheiro e em capacidade de manter ordem local. Um homem com recursos pode comprar terra, pode investir, pode se tornar parte da elite que sustenta a administração. Pode, sobretudo, parar de ser problema no mar. É isso que a coroa quer. Menos problemas no mar. A República dos Piratas, que nunca foi república de verdade, começa a se desfazer como madeira molhada, apodrecendo. Não há uma batalha final épica, há deserções, há rendições, há prisões, há julgamentos, há enforcamentos que servem como aviso, há capitães que somem e reaparecem em outras águas. Há tripulações que se fragmentam e viram bandos menores, mais desesperados, mais violentos, e Nassau, que era mercado, perde o mercado. Porque mercado depende de previsibilidade mínima. Com Rogers, a previsibilidade volta, mas volta para o lado do império. O que era previsível antes, a impunidade, vira risco. O que era risco antes, a lei, vira rotina. Para Jennings, esse é o momento de atravessar a ponte antes que ela seja queimada. Ele se afasta da pirataria e se reposiciona no mundo colonial. A vida dele, depois disso, não tem o brilho fácil das histórias de tesouro enterrado e bandeiras negras ao vento. Tem o brilho opaco de quem conseguiu transformar saque em patrimônio e patrimônio em aceitação. É um tipo de vitória que não rende canção de taverna, mas rende cama seca e morte sem corda. E há algo quase cruel nisso. O homem que ajudou a consolidar Nassau como refúgio, que mostrou na prática como um porto sem governo, podia virar centro de redistribuição de riqueza roubada. Termina a vida reintegrado, enquanto tantos outros, menos cuidadosos, menos conectados, menos capazes de ler o vento político, terminam pendurados em praça pública, com multidão olhando como se assistisse a um espetáculo moral. Porque o império, quando precisa, faz do castigo um teatro. Não basta punir, é preciso mostrar, é preciso que marinheiros em outros portos vejam e entendam. A era da ambiguidade acabou. A era em que um homem podia se esconder atrás de uma comissão antiga, de uma desculpa de guerra, de um "eu só atacava espanhóis", está terminando. Agora, ou você é súdito ou é inimigo. E Jennings escolhe ser súdito, não por devoção, por cálculo. O cálculo é simples e brutal. A pólvora dá lucro rápido, mas cobra juros em sangue. O papel dá lucro mais lento, mas oferece algo que nenhum saque garante: continuidade. Um nome que pode ser usado em contratos, uma propriedade que pode ser herdada, uma vida que não depende de vento favorável e de um recife escondido. Ainda assim, mesmo reintegrado, ele não apaga o que foi. O Caribe não esquece. Portos têm memória. Homens têm memória. Um antigo companheiro pode aparecer anos depois, pedindo ajuda, pedindo dinheiro, pedindo silêncio. Um espanhol pode reconhecer o nome e cuspir no chão. Um comerciante pode sorrir, e por trás do sorriso, lembrar que aquele homem já viveu de roubar. A reintegração é uma máscara nova, mais bem aceita, mas ainda máscara. E Jennings, que sempre soube usar máscaras, sabe também que máscara não é mentira completa. É adaptação. No fim, a história dele é a história de uma época em que a guerra privatizada foi negócio oficial e de repente virou crime. Uma época em que homens armados foram úteis e depois inconvenientes. Uma época em que Nassau existiu porque ninguém governava e morreu porque alguém decidiu governar. E, no centro desse movimento, Henry Jennings, nem o mais sanguinário, nem o mais famoso, mas um dos mais representativos, atravessa a linha duas vezes, do papel à pólvora, da pólvora ao papel. E isso, talvez, seja o detalhe mais desconfortável de todos. A fronteira entre corsário e pirata, entre servidor do império e inimigo do império, não é uma muralha, é uma porta, às vezes aberta, às vezes fechada, e quase sempre com alguém do outro lado segurando a chave.